Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar operando com a ferramenta ao vivo, tá? Operando aí Forex, beleza? Então, para quem não conhece a ferramenta aí, é uma ferramenta de scalper, tá bom? Então essa ferramenta de scalper aí é que a gente utiliza para fazer e extrair dinheiro dentro do mercado, tá? Então vamos lá, vou fazer uma compra aqui, beleza? Essa região de resistência, tá? Por que a compra nessa região de resistência? Que a gente tá vendo aqui, ó, o ADX indicando força para alta, a linha 14 do ADX querendo ultrapassar a linha de 20, tá? Volume comprador, setas compradoras querendo romper o que? A resistência de 0. Então o mercado ele já rompeu essa pequena resistência aqui e tá vindo buscar o que? O pavio desse candle anterior. Então ele já tá projetando mais ou menos uma base aí que quer subir, tá? Então aqui, ó, já pagou 22 dólares, tá? 28. Então a gente já sai da operação, tá? Então o scalper que acontece com o indicador é assim, é rápido. Pegou ali o lucro, a gente já sai, tá? Então aqui a gente já começa a observar que o indicador rompeu essa região aqui de resistência, tá? Tá fazendo um movimento ao contrário de venda, tá? Então o indicador deu mais uma seta, a gente vai fazer outra compra aqui nessa região, tá? Então, na maioria das vezes, a gente pode trabalhar com 20 pontos, beleza? Ó, que já dá 212 pontos, ó. Então, vamos colocar aqui 44 USD, tá? Lembrando que eu estou utilizando aí um lote de 0,25, tá? Então, o nosso indicador ele tem volume, tanto no ADX, né? Volume no histograma, e a gente tem as nossas setas de compra, beleza? Já tem aqui, já pagou mais 44 dólares, beleza? Então, ó, isso significa que o indicador, né, como ele vai locando as setas, então a gente vai fazendo o que? As compras, tá? Pegando o lucro e saindo. Então você pode ter uma ordem oco aqui, já salva, tá? Como pode utilizar nessa movimentação aqui. Pagou 22 dólares, tá? Pagou 40, tá? Então a gente é assim que trabalha com esse indicador. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter o que? Um pouco de noção do price action, tá? Então, se a gente tem um pouco de noção mais do price action, fica um pouco melhor da gente entender como é que o gráfico está se movimentando, beleza? Então, a gente começa aqui que o gráfico, depois da notícia, ó, a notícia que aconteceu aqui com esse candle, ela veio e fez uma volatilidade para alta junto com o histograma, beleza? Então, isso significa que o mercado ele fez um movimento contrário do que ele vinha fazendo, beleza? Então, ó, o mercado ele vinha descendo, tá? Então, olha só o nível de assertividade aqui da nossa ferramenta, ó. Tudo isso aqui você teria pegado aqui, ó. Pegou e saiu, pegou e saiu, pegou e saiu, tá? Você tinha lucrado aí bastante. Então, você já vê que eu já fiz duas operações aí. Uma pagou 44 dólares e a outra pagou 26 dólares, se eu não me engano, tá? Então, a gente já tem o quê? A gente já tem 60 dólares. Então, a gente tem mais daí de que 250 reais na conta, beleza? Então o mercado fez toda essa movimentação aqui, rapaziada, para queda. Então se ele fez toda essa movimentação aqui para queda, ele tem que fazer o que? Uma hora ou outra ele vai romper o que? A linha de tendência, tá? Então ele vinha fazendo topos mais baixos que anteriores. Então quando ele vem fazendo topos mais baixos que anteriores, ele vem caindo. Depois disso, ó, caiu essa região aqui, ó, esses dois candles, perdão, ele rompeu essa movimentação de queda aqui, ó, que estava acontecendo. Então, isso significa que a tendência vai inverter, tá? É muito simples de observar quando a tendência vai inverter, ó. Mercado subindo, quebrou, começou a descer, tá? Mercado descendo, quebrou, começou a descer. Então, é assim que o mercado trabalha. Ele trabalha em ondas, até ele chegar no período de lateralização, tá? Então, ele tem um período de lateralização e tem um período de acumulação. Tá? Então a gente vai deschavando e vai vendo isso aí. Então, rapaziada, a gente já consegue observar aqui que a gente já bateu dois take, tá? Rapidinho. Então a gente tem novamente um indicador dando seta para compra, tá? Só que a gente já vê que o mercado ele rompeu, ó. Olha só a manipulação que acontece. Então vocês têm que estar atento a isso aqui, ó. É isso aqui que vai ser o diferencial na operação de vocês. Aqui a gente não tem uma região de resistência. Então o que, é que o mercado faz? O mercado primeiro ele rompe, tá? Aqui ele induz muita gente a comprar. Então aquela galera que compra achando que o mercado vai subir em operações longas, o mercado faz o que e volta.
Já na modalidade da gente, que é Scalper, o que a gente faz? Você viu que eu entrei, né, nesse candle, particularmente aqui, e ele pagou o take até nessa região. Então, isso eu peguei o lucro e já saí, tá? Se eu ficasse aqui, ó, fizesse uma compra, colocasse o stop por aqui abaixo, o mercado ele vem, na maioria das vezes tira, tá? Depois ele volta. Por quê? Esse topo aqui agora que é válido, esse topo aqui não é válido, tá? Esse topo aqui não é válido porque o mercado ele já rompeu. Então, o próximo topo formador aqui é o topo que o mercado na maioria das vezes volta para testar ele, tá? Então, se o mercado ganha, vai embora na maioria das vezes, mas ele pode fazer o quê? Esse movimento aqui e começar a fazer fundo mais baixo anteriores para vir testar o quê? 61.8. Por quê? Aqui está localizada uma região de resistência e abaixo dessa região de resistência a gente tem o que? Liquidez desse ponto aqui do pavio, certo? Então aqui tem um ponto de liquidez do pavio. Então a gente já começa a observar que o mercado já inverteu. Então, como é scalp, a gente pegou o lucro e saiu. Tá? Pegou o lucro e saiu. Não necessariamente a gente precisa pegar aí em todas as setinhas que dá, mas como vocês podem observar, as setinhas que deu todas de compra, o mercado ele foi e pagou teu take, seja ele de 20 pontos, seja ele de 50 pontos, tá? Por quê? O Shao S dele movimenta muito, tá, rapaziada? Ó, colocar aqui só uma base dessa pernada aqui, ó. Só na base dessa pernada aqui, ó, o mercado ele pagou quase 1000 pontos, tá? 995 pontos, beleza? Então, lá a gente chama de pontos e aqui a gente chama de pips, tá? Então, ó, pagou toda essa pontuação aqui, ó, tá em 3, 6 candle. Isso no gráfico de 1 minuto, tá? A gente não tá nem 15 nem 5, no gráfico de 1 minuto. Beleza? Vou colocar aqui o relógiozinho aqui para vocês verem. Beleza. Então tá aí, ó, contando 1 minuto, beleza? Então nisso a gente não precisa tá pegando várias operações, tá? Mas a gente vê que se a gente pegar realmente várias operações aí consecutivas, analisando junto com o price act, a gente vai pegar muita movimentação bacana. Então aqui, ó, o mercado ele já tá me dando o que, ó? Na maioria das vezes eu utilizo como gatilho, tá? A movimentação do gráfico mais os indicadores aqui, ó. ADX acima da linha de venda, tá? Acima da linha pontilhada de 20. Então isso quer dizer que a tendência agora predomina baixa, tá? A micro tendência. Aqui o indicador ele está querendo o quê? Entrar força vendedora aqui para começar a fazer um movimento de queda. O que é que eu tenho mais? Eu tenho aqui, ó, a região do 23%, o mercado já está vindo buscar ela. Onde é que eu tenho um suporte? O suporte que eu tenho, rapaziada, é aqui, ó, nessa região de 38.2, beleza? Então isso significa que o mercado tem interesse nesse possível suporte? Sim. Por quê? O mercado ele anda buscando suportes e resistência e pavis, tá? Então ele tem interesse nessa movimentação aqui, ele pode fazer, ó, aqui, tá? Tocar aqui e subir. Como ele pode vir aqui, trabalhar nessa região e descer para fazer o quê? Para fazer o rompimento e vir buscar 61.8 atrás dessa liquidez que eu acabei de explicar a vocês aqui, beleza? Então, ó, tá vindo buscar essa região de suporte, tá? Então, se tá vindo buscar essa região de suporte, olha só aqui, ó, o ADX como ele tá muito inclinado para cima. Então, quando ele faz esse tipo de inclinação, ó, olha só isso, inclinou, o mercado ele veio caindo. Então, a gente pode fazer operações, tá? Mas eu gosto também muito de basear no histograma. Então, ó, nova setinha de venda. Então, essa região de 38.2 é uma região onde tem comprador defendendo, beleza? Se tem comprador defendendo essa região aí, significa que vai ocorrer o quê? Uma briga de preço, tá? Então a gente já vê, ó, o vendedor vai já rompendo aquela região ali, ó, e vem buscando o quê? A região de 50. Então nisso eu vou esperar o quê? Eu vou esperar o histograma ele pintar ali vermelhinho para fazer o quê? As entradas. Olha só isso, o comprador entrando nessa região aí. Esse pavio, rapaziada, significa o quê? Não significa rejeição de preço, na maioria das vezes, tá? Eu entendo esse pavio aí como um ponto de liquidez plotada nesse movimento micro, que é um movimento de baixa. Então, se é um ponto de liquidez aqui
plotado nessa região aqui de baixo, então significa que o mercado ele vai fazer o quê? Possivelmente esse movimento aqui que eu tinha acabado de explicar para vocês. Vai descer, tá? Um possível, se fizer um topo aqui mais baixo que o anterior, a tendência já começa o quê? A inverter. Por quê? Se a gente traçar aqui nossa linha de tendência, ó, desse movimento de alta, o que aconteceu? Trabalhou, fundo elevados, fez um topo maior do que o anterior, só que esse movimento de queda rompeu aqui agora. Então, o que aconteceu o quê? Um topo mais baixo que o anterior, que seria esse daqui, buscando a região aí de 61,8, tá? Então, ó, olha o mercado vindo buscar essa liquidez aqui com interesse. Então, ele vem buscar aqui, tá? Então, para vocês observar que aqui vocês podem trabalhar aqui com um lote um pouco reduzido, tá? Ganhar muito e ainda ganhar em dólar, tá? Diferente lá da B3 que a gente trabalha em real. Então aqui o mercado ele anda muito, ele paga, a pontuação dele é gigantesca. Ó, puxar aqui para você ver esse topo aqui, ó. Aqui a gente tem 324 pontos, tá? Aqui a gente tem 298 pontos. Então, fez uma compra aqui na setinha de compra que deu até aqui, ó. O mercado andou isso aqui, ó, e já te pagou mais de 30 dólares aqui nessa operação, tá? Então, ó, olha o vendedor aí vindo buscar aí essa região de 61,8. Então, vou fazer uma venda nessa região, tá? E vou colocar o meu stop onde? Aqui embaixo. Meu take, tá? Vocês podem observar lá o take, ó, de 65 pontos, ó, dólar. Então, olha o valor aí, 65,00. Então, eu estou operando o quê? Com uma margem muito baixa no meu lote, 0,25, tá? E o stop, rapaziada, o stop a gente sempre pode trabalhar aqui igual a gente trabalha na B3 com o stop de 300 pontos, tá? Então, é a mesma coisa que a gente pode trabalhar aqui. Então a gente tá vendo o que? Essa movimentação aí agora, tá? Aqui, traçar aqui para vocês verem essa linha pontilhada. Aí vou engrossar um pouco aqui para vocês observar aqui o que é que eu vejo na maioria das vezes quando eu estou fazendo esse tipo de operação, ó. Quebrou essa região, rapaziada. Quando quebra uma região, ele sempre faz uma movimentação de raio, muitas vezes é o contrário. Quebra, tá? Volta, quebra de novo para descer. Então é assim muitas vezes que acontece. Por quê? Muitas vezes você espera o mercado chegar nessa linha de suporte para fazer uma compra. E muitas vezes o mercado ele não anda aquilo que você pensou que ele andaria. Ele faz o que? Ele simplesmente ele inverte a posição, vem aqui e te estopa. Aqui o ADX indicando que o mercado está em queda, tá? E o volume aqui muito baixo, beleza? Então tem uma grande probabilidade dele descer para buscar. Então, rapaziada, como vocês podem ver aqui, é o lucro 14 dólares 50, tá? 27, 29, tá? Opa, pode pegar o meu take lá 40, que você já sai, tá? Então, ó, duas operações, uma de 40, uma de 44 e uma de 28 dólares, tá? Faz as contas já aí. Então já tem o que? 80 a 100 dólares praticamente. Então eu tenho aí R$ 500 em 3 operações utilizando um lote muito baixo, tá? E a ferramenta é muito assertiva. Deu a setinha, fez uma análise básica, vocês entram. Tá bom? Não tem mistério. O mercado chegou aqui, ó, e voltou. Por que eu saí aqui? Porque aqui eu sei, ó, eu explico muito para vocês aí no vídeo que eu deixei aí sobre liquidez, como é que o mercado se comporta. Eu explico muito a vocês o porquê, ó. O mercado, quando ele projeta um ponto de liquidez, ele vem buscar. Então, nosso ponto de liquidez ele tá aqui, ó. Ó, tá aqui localizado. Então, quando eu vejo essa movimentação que o gráfico está fazendo, eu sei possivelmente, opa, levou topo mais baixo, opa, projeção de liquidez. Então, eu tenho duas liquidez a ser consumida. Essa, tá? Que o mercado veio aqui, tentou consumir, né? Ele pega aqui, dá aquela agulhada e volta e tem essa aqui agora. Então, nisso aqui, dá para vocês se basear. Então, o indicador vai ajudar muito vocês, que o indicador é baseado em volume, tá? São vários volumes aí que tem integrado nele. Ele tá fazendo essa movimentação aí
para queda. Então, se você tem interesse em adquirir, entre em contato comigo aqui. O link vai estar na descrição desse vídeo, tá? E se você gostou aí do vídeo, deixa aquele like para fortalecer. Se você tiver mais dúvidas sobre o indicador, é só entrar em contato aqui comigo. O link vai estar na descrição, tá? Então, rapaziada, aquilo fui pro vídeo não ficar muito extenso.